segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando eu não soube compreender a vida, quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. E Deus me ama, que eu não estou só. E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. E Deus me ama, que eu não estou só. E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Só vocês, bem bonito, quero ouvir. Que Deus me ama, que Deus cuida de mim e me diz coragem. Que Deus me ama, eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Coragem. Muito boa noite. Nós, com muita alegria, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Hoje, com esse auditório maravilhoso, lotado, aqui em clima de Osana, Brasil, em clima de Natal. Muito obrigado pela presença de vocês. Você sabe que o maior desafio de manter viva a chama da conversão é que nós precisamos de ambiência. Sabe o que é ambiência? É uma palavra que você já deve ter escutado muito, mas eu gostaria que você compreendesse hoje de maneira muito simples. Ambiência é tudo aquilo que envolve uma situação, é tudo aquilo que dá o contexto geral. Então a minha vida, ela tem uma ambiência. Eu estou repleto de pessoas que me ajudam a viver, de que participam diretamente do meu cotidiano. Essa é a minha ambiência. São Paulo alerta muito nas primeiras cartas que as comunidades criem clima de fraternidade. É a ambiência da vida cristã. Eu não posso viver o meu cristianismo sozinho. Aliás, tem uma coisa que não funciona na solidão, é o cristianismo. Porque senão eu corro o risco de viver uma experiência isolada dos outros, egoística. E o processo é o contrário. É claro que a vida cristã vai me pedir solidão, introspecção, olhar para dentro, mas naturalmente eu me converto para fora depois. Eu não posso viver com qualidade o meu cristianismo se eu me aprisiono em mim, nas minhas necessidades. Eu vou para fora. E é quando eu vou para fora que eu começo a criar a ambiência em que eu contextualizo o meu cristianismo. Por isso, minha gente,
Você já me escutou falar muitas vezes disso, que se nós quisermos viver um cristianismo coerente, nós precisamos olhar bem quais são as pessoas e quais são as situações, as circunstâncias que criam a ambiência da nossa vida. Gosto de dizer que nós precisamos prestar muita atenção em quem tem autoridade afetiva sobre nós. A quem nós damos o direito de influenciar os nossos sentimentos, de influenciar os nossos pensamentos, com quem nós fazemos parceria ao longo da vida. Porque quando eu penso no cristianismo, e essa noite de Natal que nós estamos prestes a festejar, o que significa celebrar a chegada de Deus entre nós na figura de um menino? O mistério da encarnação, ele é um convite a encarnar na minha vida a vida de Jesus. Quando eu olho para a manjedoura, eu estou olhando para um menino que precisa crescer em mim, ser educado em mim, viver em mim, falar através de mim, andar através dos meus passos, pensar e falar ao mundo através da minha inteligência e da minha voz. Isso é cristianismo. Isso é o mistério da encarnação. Eu particularmente me sinto muito comovido toda vez que eu vou a Israel, e que depois que estou naquele território e começo a andar pelos lugares que foram importantes na vida de Jesus, quando eu chego em Nazaré, lá onde você tem aquela frase: aqui o verbo se fez carne. Celebrar a Eucaristia naquela igreja, para mim, é de uma responsabilidade imensa, porque é como se Deus me colocasse no centro da pregação que eu preciso fazer diariamente para ser coerente com o evangelho que eu creio. O cristianismo, ele só poderá convencer o mundo à medida em que nós formos o templo do Verbo encarnado. Então, celebrar o Natal não é outra coisa senão celebrar a vida do menino em nós. Sabe, eu receber esse menino e criar a ambiência para que ele cresça em mim. Você que é mãe, você que é pai, vocês sabem muito bem do quanto vocês zelam pela ambiência dos filhos de vocês. Quantas pessoas influenciam além de vocês? Vocês ficam de olho no que eles veem na internet, não é assim que funciona? Ficam de olho com quem eles estão andando, ficam de olho o que ele está lendo, se é que lê, né? Ultimamente nós estamos tão tecnológicos que se você vê uma pessoa com um livro na mão, é como se você estivesse vendo uma cena do século XVIII. Você fica preocupado com a ambiência do seu filho. Você não quer que as pessoas que não têm amor por ele venham influenciar a vida dele. Por isso vocês fazem de tudo para que eles tenham bons amigos, para que eles sejam amigos de pessoas de bem, pessoas bem orientadas, bem intencionadas. Por isso que vocês cercam de tudo para que os traficantes não tenham acesso aos desejos dos seus filhos. Isso é amor. Proteger na hora que ele precisa ser protegido. Se eu preciso fazer isso com o meu filho, eu também não posso esquecer de fazer isso comigo. Se eu quiser que esse menino cresça em mim, se eu quiser que Jesus de fato floresça na minha vida, eu tenho que criar a ambiência favorável para o desenvolvimento desse cristianismo. É por isso que eu preciso prestar atenção em tudo aquilo que me influencia, em tudo aquilo que tem um poder sobre mim. Aqui no meu pensamento, quem são as pessoas que influenciam o meu jeito de pensar? Aqui nos meus sentimentos, quem são as pessoas que influenciam o meu jeito de sentir? Isso é refletir o Natal, minha gente. É refletir a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus que
que a partir desta noite está ainda mais clara a minha compreensão do que significa ser um cristão no mundo. Já que o mistério da encarnação é o ponto de partida e ao mesmo tempo, como nos diz a teologia, é o ponto alto da revelação divina. Deus quis estar entre nós. Deus quis assumir a carne humana, os sabores humanos. Deus andou pelo mundo, chorou, sofreu. E hoje eu tenho a oportunidade de receber esse mesmo Deus em mim, de maneira mística, espiritual, absolutamente nova, uma maneira absolutamente nova, que é a ressurreição de Jesus que nos dá. Você é o templo onde o menino é colocado. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente se sente indignos. A coisa mais fácil que tem é você educar uma pessoa do ponto de vista religioso a partir da culpa. Uma pessoa que se sente sempre culpada, ela vai o tempo todo desprezar-se. Ela nunca vai trabalhar com a possibilidade de que Deus quer de fato uma coisa séria com ela, porque ela se sente a última da fila. Ela sente a pior das piores dos piores. Eu sempre digo que tem dois tipos de vaidade. São dois tipos altamente destruidores da vida humana, que é aquele que se sente o melhor e é aquele que se sente o pior. O que se sente pior é também vaidoso. Uma vaidade às avessas, mas é. Também lá, quando você tem a oportunidade de visitar Belém, não aquela igreja onde o povo bate porque a vassoura passa no lado do outro, que o povo briga com maior facilidade. Lá não. Lá que lá não me causa nada. Mas quando eu vou para o campo dos pastores, o lugar onde estão as grutas, não sei se é aquela que Jesus nasceu, não me importa. Só sei que é naquela geografia. É um lugar parecido. Uma das missas mais bonitas que eu pude presidir na minha vida foi dentro de uma gruta daquela. Sabe por quê? Ela não tem o encanto das catedrais. Ela não tem enfeites. É a crueza, é a pobreza, é a simplicidade. É o que há de mais original no cristianismo: a pedra, a simplicidade, o despojamento. Tão difícil para nós. Quando eu entro naquelas grutas, quando eu vejo aquela simplicidade, eu penso, é aqui que Deus escolheu morar. Deus entrou pelo mundo aqui. Ele não entrou num lugar sofisticado. Ele entrou entre os animais. Ele não teve um berço maravilhoso para colocar o seu filho, não. Ele teve um berço improvisado, que era justamente onde os animais comiam. Por isso chama-se manjedoura. Mangiare, comer. E você pensa no significado da Eucaristia, é também a comida, não é verdade? Quando Jesus diz que eu sou o seu alimento, quando ele fala isso para os discípulos, ele está voltando ao seu nascimento. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Aí quando eu olho aquela simplicidade toda, aquele despojamento, eu fico pensando em nós. Também grutas imperfeitas, lugares que não são sofisticados, simplicidade, pecado, tudo aquilo que nos machuca. Aí eu me sinto parte dessa história. Olho para aquela gruta e me reconheço nela. Eu sou muito mais parecido com aquela gruta de Belém do que com a Basílica de Roma. Eu me identifico muito mais com o cristianismo que eu encontro lá nas catacumbas da Turquia do que nas nossas grandes catedrais. Eu admiro as catedrais, eu gosto da arte sacra. Vou lá e eu permito que aquilo entranhe na minha alma. Quando eu vou a Roma, eu fico orgulhoso de tudo aquilo. A grandeza que o cristianismo alcançou. Ah, mas eu não me iludo. Eu não posso me esquecer que tudo começou miudinho. Que os primeiros cristãos precisavam se abrigar para não serem mortos.
Eles precisavam viver escondidos da mesma maneira como Jesus nasceu, dentro de grutas improvisadas. E eu fico pensando que o nosso cristianismo é a mesma coisa. Podemos até ir buscar as catedrais, podemos até ir a Roma, fazer lá a nossa romaria, conhecer a grandeza do cristianismo, mas nós não temos o direito de abrir mão do cristianismo que se cultiva no escuro da gruta, na solidão do presépio. É essa ambiência que nós estamos falando. A imperfeição em nós sendo trabalhada diariamente para que Deus continue tendo o direito de viver em mim. Minha gente, você sabe disso, eu não preciso dizer muito. Como é fácil a gente expulsar Deus da nossa vida. Como é fácil. A gente termina de comungar, na fila, a gente vai sentar no nosso lugar, e se uma pessoa sentou, a gente já cria confusão. Aqui na Canção Nova tem a síndrome das bolsas cansadas. Eu nunca vi tanta bolsa desanimada e cansada. Pessoa quer sentar no primeiro lugar, vai lá às 7 da manhã, põe uma bolsa lá. A gente expulsa Deus na nossa ganância de ter o primeiro lugar. Às vezes na fila de comprar o nosso lanche a gente arruma confusão. Vem para viver um final de semana, para arejar a alma, e a gente não percebe que Deus vai utilizar-se de tudo isso para entrar na nossa vida, para entrar no nosso coração. Presta atenção. Como nós expulsamos Deus facilmente do nosso coração. Às vezes voltando da missa, você vai, participa da missa, e porque ninguém foi, você já volta com aquele beijo. Entra batendo a porta para que todos percebam a sua ira. Aí alguém, onde você foi? Na missa. E ninguém foi comigo. Aí alguém deve pensar, Deus me livre, se é para voltar desse jeito, eu prefiro não ir. Às vezes nós expulsamos Deus com muita facilidade. Um pouquinho de arrogância no nosso olhar. Você olha para o outro que é mais simples que você. Você olha para o outro que não tem a mesma roupa bonita que você. Você olha para o outro e ele não tem o mesmo aspecto de santinho que você. Ou porque ele tem uma tatuagem no braço, ou porque ele tem um brinco na orelha, ou porque ele é meio esquisito. E a gente já faz o nosso julgamento horroroso, achando que aquela pessoa é um lixo, um trapo, que nem merece estar entre nós. Já expulsamos Deus. Não criamos a ambiência para a nossa conversão. E olha que nós somos gruta escura, que Deus continua escolhendo para nascer em nós. E nós varremos o menino Jesus para fora. Na ânsia de sermos católicos e cristãos, nós expulsamos a origem da nossa fé. Ou pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pelo nosso mau humor. A ambiência do nosso cristianismo. Isso é muito honesto. Sabe, minha gente, eu não acredito mais na possibilidade de um cristianismo que não passe pelo crivo do meu dia a dia. Eu quero ser cristão, mas eu não abro mão de ser uma pessoa insuportável. Eu sou insuportável com quem trabalha comigo, eu sou insuportável com as pessoas que participam do meu dia a dia, eu sou insuportável com os meus filhos, sou insuportável com meu marido, com minha esposa, e quero ser cristão. Eu não quero o esforço diário que vai me humanizando, que vai me dando condições de enxergar a ambiência que eu preciso criar para que Jesus não seja expulso de mim. Porque não é Deus que quer ir embora. Somos nós que muitas vezes, com o nosso comportamento, com o nosso jeito de ser, a gente não cria a ambiência. Tomai e comei, todos vós. Jesus não deixa ninguém de fora do convite. O Natal é a Eucaristia por excelência.
É a oportunidade que a gente tem de receber a carne de Deus na nossa carne humana. É por isso que nós não podemos perder o significado dessa noite. E é por isso que o presente mais bonito que nós podemos oferecer aos outros é o Cristo que vive em nós. Olha, se você quiser presentear de maneira cristã alguém, ofereça a ela uma mudança no seu comportamento. Você já imaginou que maravilha dentro das nossas casas, se esse fosse o principal presente? Se você olhasse nos olhos do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, e você se comprometesse com ele de não expulsar Deus da sua casa a partir das suas atitudes. E quando eu falo expulsar Deus, minha gente, é a gente cuidar para que nós não sejamos um território de ódio, de ressentimentos, de mágoas e de solidão. O Natal é tão triste para muitos de nós, é porque ele não permite disfarce. Não dá para esconder a solidão na noite de Natal. A noite de Natal, ela nos expõe de maneira muito cruel. Porque você tem que sentar à mesa. E você tem que olhar para frente. E você vai encontrar alguém sentado à frente. Que eu não sei o que significa para você. Na noite de Natal nós sabemos exatamente o que temos e o que não temos. A quem temos, a quem não temos. Quem perdemos, quem ganhamos. E por incrível que pareça, quanto mais cresce a ambiência da vida cristã, mais nós teremos o que celebrar nessa noite feliz. Você sabe por quê? Eu vejo isso o tempo todo. O principal resultado do cristianismo em nós é que nós aprendemos a ser amigos. Eu não tenho uma régua para poder medir o tanto que você é cristão, mas você pode se medir. Quantos amigos novos chegaram? Quantos vínculos bonitos você estabeleceu a partir do momento que Deus entrou na sua vida? Que o Natal foi compreendido de maneira diferente, profunda. Quando você deixou de ser um cristão de conversa fiada. Quando você identificou que há uma oportunidade feliz de levar na carne da sua história a oportunidade de permitir que Deus haja em você e através de você. Porque olha, minha gente, nada pode nos realizar mais. Eu e Rodrigo estamos passando pelo Brasil afora, fazendo o lançamento da minha biografia. E a coisa que mais me deixa feliz na vida é quando eu escuto assim, naqueles rápidos momentos em que a pessoa passa e fala: ô Padre Fábio, obrigado pelo programa Direção Espiritual. O senhor não faz ideia como ele mudou minha vida. E vai embora. Por que o programa muda? Por que essa equipe aqui, esse meu grande companheiro que já está comigo há mais de 10 anos, essas meninas que nos dirigem, esses cinegrafistas que estão há tantos anos com a gente, nós estamos aqui, não temos a menor ideia do que Deus está fazendo através de nós na vida dos que nos assistem. Ô minha gente, mas saber que uma pessoa desistiu de se matar, saber que Deus entrou no coração de uma mãe que estava na solidão de ter perdido um filho, assassinado, morto pelo câncer, ou então que o programa aliviou a vida de alguém que sofria de uma dor que a gente nem sabia, ou então pelo simples fato da gente ter ficado amigo. Nunca estive na sua casa, nunca me sentei à mesa com você, mas você me trata com tanta intimidade que é como se nós já fôssemos amigos há muito tempo. Isso é o melhor resultado, sabe? Perceber que Deus tornou a vida de uma pessoa melhor por causa da vida que você vive, por causa da escolha que você fez. Aí você pode dizer para mim: ah, Padre Fábio, isso é um privilégio do senhor que é padre. Não. Eu vejo médicos ouvindo os mesmos testemunhos.
Eu vejo advogados, dentistas, vendedores. Ah, você não faz ideia dos milagres que você pode causar na vida de uma pessoa. Sabe aquela fala de Jesus? Prestem atenção nos milagres que eu faço e vocês poderão fazer coisas ainda maiores. Lembra que Jesus falou isso para os seus amigos? Ele falou isso para você também. Eu não sei quantos seguidores você tem no Twitter. Só 20, padre, não tem problema. O que você escreve ali pode repercutir na vida de 20 pessoas. Isso é muito, gente. A palavra que você escolhe escrever ali poderá repercutir na vida de 20 pessoas. Ah, mas no Facebook eu tenho 5.000 amigos. Pois é. O que você escreve, o que você escolhe postar ali, o que você escolhe reproduzir, pense nisso. Expõe o seu cristianismo. Expõe o seu desejo de tornar-se um sinalzinho de luz no meio de tantas trevas, de tanta gente falando mal, de tanta gente provocando o mal através da palavra que escreve, de tanta gente fomentando a maldade, a fofoca, de tanta gente fazendo mal ao mundo, porque resolveu expulsar Deus daquele post que fez, porque não optou pelo Natal. O que é o Natal? Nascer, crescer, cuidar. Eu tenho a oportunidade diária de criar a ambiência do meu cristianismo e do outro, porque é assim que acontece. Volta ao início desse programa. Nós jamais poderemos ser cristãos sozinhos. Eu não tenho como largar você para trás mais. Como dizia o poeta Drummond de Andrade, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Vamos iluminar esse mundo com as nossas convicções. Vamos tornar o mundo mais belo a partir dos nossos posts, das nossas palavras, das nossas atitudes. Vamos dizer a Deus que em nós Ele tem a oportunidade de encarnar-se. Eu quero ser a carne por onde Deus anda. Eu quero ter a oportunidade de fazer o mesmo que Jesus fez. Olhar para o lado e perceber os que estão precisando de mim, ainda que eles sejam estranhos, esquisitos, ainda que eu não saiba muito bem o que eu posso fazer, mas eu não quero negar a oportunidade de criar a ambiência cristã que você precisa para viver a sua vida, seja distante ou seja perto. Com aqueles que trabalham comigo, eles são responsáveis pela minha ambiência cristã, eu sou responsável pela deles. Nós deveríamos ser os sentinelas uns dos outros, de criar as condições para que Deus não seja expulso da nossa vida, através das nossas atitudes. Toda vez que eu sentir que o ódio está prevalecendo, aí eu quero ir lá intervir. Pode ser diferente, sem arrogâncias, sem arrogâncias. A oportunidade de entrar na vida do outro e dizer: coragem. Quando a solidão, quando o meu passado não passa, eu ter a oportunidade de receber esse apoio e de fazer o mesmo pelo outro. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Deus cuida de mim, a sombra das suas
suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Mais uma vez, bem bonito. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus. Quando eu falava para vocês que essa encarnação do Verbo em nós, ela nos coloca dentro de um caminho de sabedoria. Eu particularmente gosto de identificar o tempo todo pessoas inteligentes e pessoas sábias. É uma diferença muito sutil. Existem pessoas que são muito inteligentes, mas que falta sabedoria. E existem pessoas que nem são tão inteligentes assim e que são tão sábias. A sabedoria parece que é um caminho muito diferente da inteligência. É possível ser os dois. Quantas vezes na minha vida eu encontrei pessoas altamente inteligentes, mas altamente sábias. Mas não ficaram sábias estudando, não. Sabedoria veio por outras vias, muito mais pela observação da vida, muito mais pela capacidade que ela teve de contemplar o que estava acontecendo ao seu redor, de aprender com aquilo tudo. A sabedoria é como se fosse um tesouro que nós vamos acumulando à medida que nós vivemos. Eu acho interessante porque o conhecimento de Deus não passa tanto pela inteligência. É claro, eu não preciso abrir mão da inteligência para eu ter uma experiência de Deus. Mas a minha lida com Ele é muito mais pela sabedoria do que necessariamente pela inteligência. Porque às vezes Deus me quebra de um jeito que vocês não fazem ideia. Não tem sentido nem faz razão. Está ali diante de mim. E eu preciso viver. Eu preciso viver. Às vezes não tenho tempo nem de lavar o rosto. Eu preciso viver. É a sabedoria que me sustenta naquela hora. Quantas pessoas precisando enfrentar as suas tragédias pessoais, a inteligência não ajuda, só a sabedoria.
Conhecer a Deus, para a gente poder sabiamente descobrir como e com quem, através de quem Ele cuida de nós, Ele nos protege. Aí você descobre que o sim de Deus vem muitas vezes através de negativas na própria vida. Você queria tanto, você se empenhou tanto, você insistiu tanto, mas não era para você. Não era. Aí o tempo passa, você começa a perceber que o não foi uma libertação na sua vida. Até mesmo em relacionamentos, minha gente. Você pode observar que quando nós insistimos demais numa pessoa, numa determinada situação existencial, nós costumamos errar. Aí o tempo vai mostrando que aquilo não foi perda alguma. Você até achou que perdeu, mas não. O cuidado de Deus na nossa vida é justamente esse: nos ajudar a olhar para aquilo que era um aparente prejuízo e você perceber que era um ganho. Um ganho. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender. Isso é a ambiência, tá vendo? É aqui, ali. Às vezes o aqui é você. Na fila do lanche tem o aqui e o ali. Que quando nós pensamos no aqui e o ali, a gente já acha que serão situações maravilhosas, né? Esplendorosas. Não, são humanas. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso. É dentro de casa às vezes a música, viu? Você olha para todos, os que são mais difíceis, os que são mais fáceis, e Deus está ali, olha. É aqui, é ali. Por que nós não queremos esse aprendizado? Porque nós ainda não compreendemos com sabedoria o mistério da encarnação. Quando eu ouso levar Deus comigo, e quando eu ouso encontrar Deus no outro, o aqui e o ali. Aqui o verbo se fez carne, lembra? Na Basílica da Anunciação. Aqui o verbo se fez carne. Eu olho para minha produtora, o aqui está. Não tem diferença. Ou eu vou dizer que um lugar é mais sagrado que uma pessoa. Então eu não entendi o significado do Natal. O meu aqui é você. O meu ali é você também. Dentro de casa, o lugar da nossa conversão. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Não tem escola para isso não, viu? Ah, eu vou entrar numa escola para ficar humilde. Não tem não, minha filha. A escola da humildade é a sua vida. Ah, mas com essas pessoas? É, com elas. Esse chá de poejo que às vezes a gente tem do nosso lado. Pessoas chá de poejo, vocês conhecem? Chá de poejo é um dos piores chás, mais intragável que existe na face da terra. E às vezes Deus nos vem aqui. O aqui de Deus às vezes é um chá de poejo que você não suporta nem olhar na cara. Eu preciso aprender um pouco aqui. Ô Senhor, não pode ser o aqui do lado? Não, é ali. É onde você tem mais dificuldade. Por isso que eu tenho tanto respeito pelas minhas antipatias. Eu faço de tudo para quebrá-las. Quem está do meu lado sabe disso. Porque eu tenho uma facilidade de quebrar. Por que eu não vou investir nisso? Por que eu vou levar a pior impressão da pessoa?
Pode ser que Deus tenha me levado àquele lugar para encontrar aquela pessoa. Às vezes eu saía de casa achando que Deus tinha me levado para evangelizar aquele monte de gente na praça. Uma vez me aconteceu um fato que eu nunca mais me esqueço. Eu fui no interior do Paraná, que eu tinha que viajar 3 horas para chegar até Curitiba para pegar o avião. Tinha feito um show na praça, lindo. Me lembro, era uma festa de aniversário da cidade. Aquela praça lotada. Quando terminou, eu fui ao hotel, tomei um banho. Naquela época eu nem viajava com assessores, viajava sozinho. Tinha ninguém comigo. Chegava, encontrava a banda lá, cantava e ia embora. Porque no outro dia às vezes dava aula aqui no conventinho. Uma vida corrida. Entrei no hotel, tomei banho, feliz da vida, jantei. Falei assim, agora eu vou dormir umas 3 horas até chegar em Curitiba, né? No outro dia, cedinho, amanhecendo, pegar o voo, vamos embora. Missão cumprida, eu pensei. Tomando aquele banho com aquela sensação de missão cumprida. Aí tudo bem. Entrei dentro do carro que me levaria. Já me acomodei no banco de trás, né? Já tirei o sapato, estiquei, pus uma bolsa que eu tinha para encostar a cabeça. Aí deitei, o rapaz só virou e falou assim: ô Padre Fábio, você vai perguntar alguma coisa referente à viagem, né? Quer que vai correndo, quer que vai devagar? Eu não estou nem acreditando que eu vou levar o senhor. Quando a pessoa já fala assim, já dá aquele frio na espinha que vai subindo. Falei, padre, o meu sonho era contar a minha história para o senhor. Falei, sagrada família, eu não mereço isso não. Que quando a pessoa fala que precisa contar a história para você, eu já imagino que ela vai levar uns 30 dias. É mesmo, rapaz? E aí, minha gente, me subiu uma antipatia, uma vontade de reivindicar o meu direito, sabe? Pelo amor de Deus, eu acabei de cumprir a minha missão. Aí, minha gente, sem que eu desse a ele permissão, ele começou. E os 5 primeiros minutos eu ficava na lição, eu vou parar ele no meio. Eu não sou obrigado. Quando de repente, como se estivesse deitado ao meu lado, o mestre que eu tanto admiro, que não pode ser teórico em mim, como se ele dissesse para mim: escuta, desarme-se, escute. E esse rapaz começou a contar uma história, gente, tão triste, tão triste. Aí eu sentei, comecei a prestar atenção nele. E ele dirigindo, contando a história, as lágrimas descendo calmamente pelo rosto, até o momento em que ele começou a dizer da minha participação naquela história. Onde foi que Deus me enfiou na ambiência da vida cristã dele? Um moço que estava perdido nas drogas, que já não tinha mais o significado da vida, que já estava perdendo toda a família dele, a esposa e os 2 filhos, por causa da cocaína. E uma vez ele assistindo uma pregação aqui, não sei qual foi, mas como se Deus tivesse entrado na casa dele e criado uma ambiência para a conversão dele. Não fui eu que converti aquele rapaz. Eu apenas despertei aquele rapaz do sono, da letargia em que ele estava. Para finalizar a história aqui, ele terminou de me contar a história quando nós estávamos chegando em Curitiba. Quando nós chegamos no aeroporto, ele abriu a porta do carro, me abraçou, me agradeceu por ter escutado. E eu, muito emocionado com tudo aquilo que tinha ouvido, falei: meu filho, quem agradece sou eu. Quem agradece sou eu. Me deu tchau, nunca mais vi esse rapaz. Eu me lembro que quando eu peguei a minha bolsa, quando eu me encaminhei para o
o check-in. E aqui eu identifiquei qual era a missão que Deus tinha me dado naquele dia. Não era o show, não era a praça, era o rapaz. Ele era o meu aqui, ele era o meu ali. Mas se eu não presto atenção, eu não vejo. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Pronto. Você sabe como é que eu consigo viver o meu sacerdócio? Porque Deus cuida de mim através dessas pessoas. Cada vez que eu penso em fazer uma merda, com perdão da palavra, eu me lembro de você. Cada vez que a vida me escancara as portas para uma traição de tudo aquilo que eu posso ser, eu me lembro dos aquis, dos alis, que Deus tem me dado a oportunidade de ser. Deus cuida de mim assim, de vez em quando me dando a oportunidade de ouvir as histórias que acontecem pelos bastidores, as pessoas que são colocadas diante de Deus através do meu ministério. Isso é precioso demais, minha gente. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Agora eu vou dizer uma coisa, não é diferente com você, é? Seja sincero. Pode ser que numa instância menor, mas eu sei que muitos observam a sua maneira de ser cristã. Muitos prestam atenção. E a credibilidade do Evangelho depende de você, lá no meio onde você está, com as pessoas com quem você está diretamente ligado. Se tu fizeres o mal, Deus ficará desmoralizado em ti, por ti. Se eu sou ingrato, se eu sou injusto, se eu sou mentiroso, eu estou negando o Natal que há em mim. Eu estou varrendo Deus na minha vida. Se eu me esqueço de ser um bom homem, o Natal não reflete em mim, o Natal não acontece em mim, é uma teoria. E o mistério da encarnação perde a oportunidade de estar e de ser em mim. Mesmo que você não seja uma Carola, não importa. Mesmo que você não seja uma beata, mesmo que você não seja tão religioso quanto aqueles que você observa, não se compare. Não se compare a ninguém, não é justo. A comparação nunca é justa. Agora, tenha a coragem de identificar o quanto você pode levar Deus pelo mundo através de você. Não abra mão disso. Não abra mão de tornar melhor o espaço que você frequenta. Não abra mão de ouvir as histórias que poderão, quem sabe, colocar você numa linha de frente assim, com a oportunidade de ajudar uma pessoa a ficar melhor, mais leve. Eu tenho dito isso muito, minha gente. Quantas pessoas podem ser curadas através de uma palavra que a gente diz para elas? Quantas pessoas podem ser curadas por uma palavra que a gente envia pelo celular? Um pedido de perdão, uma reconciliação. Isso é Natal. Pode ser todo dia.
tornar a noite feliz, é isso. Eu assumir o meu compromisso de levar a luz onde as trevas estão prevalecendo. Volto a dizer, o nosso mundo está marcado pela crueldade, pela maldade. Nós vemos isso o tempo todo e nós precisamos barrar essas forças. Tanta coisa boa nós podemos fazer. Podemos ser o aqui e o ali de alguém. E podemos ver o nosso aqui e ali em muitos entre nós. E aí Deus vai cuidar de você assim, com o simples fato de você estar responsabilizado. Eu vejo isso muito em pais. Eu tenho um filho, a partir de hoje eu começo a viver melhor por causa do meu filho. É Deus cuidando de mim. Eu assumi um relacionamento, e a partir daquele relacionamento que eu assumi, eu mudei a minha vida. Deus está cuidando de mim através da boa mudança que eu fiz. É por isso que as nossas casas devem ser a tenda do cuidado, onde a gente se protege até com o alimento que a gente oferece para um filho. A nossa conversão passa por todos os lugares. Vamos viver mais saudável? Vamos. Por quê? Porque a gente se cuida. Quando eu ensino, quando eu educo, quando eu quebro no outro o poder da ignorância, eu estou expressando o cuidado que Deus tem em mim e a consciência que eu tenho de cuidar por onde eu vou. A noite do Natal, essa que acontece na gruta, na simplicidade e no despojamento, não nas catedrais. É no despojamento, é na simplicidade, nos bastidores. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Por que não vai sozinho? Porque não existe cristianismo sem ambiência. Repita comigo: não existe cristianismo sem ambiência. A ambiência é o aqui e o ali que você encontra nas pessoas. São os amigos que a vida lhe deu, são os amores que você ama, são os chás de poejos que passam pelo seu caminho, que às vezes derrama uma boa dose no seu colo. Esse é seu Natal. Esse é seu presente de Natal. A ambiência cristã. Nada pode nos fazer mais felizes do que a gente entrar em casa e perceber que aquela ambiência é favorável à vida. Que ali existem pessoas que se amam, fiéis, que se respeitam, que se querem bem. Nada pode nos enriquecer mais na vida do que uma porta que nos leva ao contexto de uma intimidade feliz. Nada pode nos enriquecer. É o metro quadrado mais caro do mundo. É o nosso aqui, é o nosso ali. É aquele que nos põe ao lado das pessoas que nós amamos. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal para todos nós. Feliz Natal, meu povo querido. Fique em pé para cantar comigo, para a gente terminar bem bonito. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Então põe a mão no aqui. Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.